O medo é uma emoção fundamental que tem suas raízes profundas na evolução da humanidade. Ele serve como um mecanismo de sobrevivência, alertando-nos sobre perigos potenciais e nos preparando para reagir a ameaças. No entanto, muitas vezes, o medo pode ser desproporcional à realidade e se transformar em uma ilusão criada pela mente. Eu sou Alda Coelho, mentora de cura pela Terapia da Divina Providência e ajudo pessoas a encontrarem a paz interior, o equilíbrio emocional e um caminho espiritual. E eu adoraria ter você como parte dessa comunidade de cura e crescimento espiritual. Por isso, convido você a se inscrever no canal. Clique aí no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixe o seu gostei, isso ajudará o YouTube a distribuir o conteúdo para outras pessoas. E compartilhe, ajude-me a ajudar outras pessoas levando essa mensagem de paz e cura. Lembrando que agora no próximo dia 16 de julho, às 20 horas, teremos nossa terapia em grupo, sessão única de 2 horas. Será ao vivo comigo, sala fechada, somente para quem fizer as inscrições. Então, o link para que você possa se inscrever está logo aqui abaixo. Então, vamos lá. A temática da semana é como sair do mundo das ilusões e limpar nossos pensamentos destrutivos. Com o tema de hoje, o medo é uma ilusão criada pela mente. Então, o medo, ele pode sim ser um mecanismo de sobrevivência ou ilusão. Como eu disse, o medo, ela é uma emoção básica que desempenham um papel crucial de sobrevivência humana. Essa emoção ela serve para nos alertar sobre perigos potenciais e nos preparar para reagir às ameaças. No entanto, muitas vezes o medo pode ser muito desproporcional, muito além da realidade e se transformar em uma ilusão criada pela nossa mente, gerando em nós uma prisão autoimposta. Tem medos irreais que nós criamos, que são como verdadeiras prisões mesmo, que nos impedem de realizar coisas, nos impede de sonhar, nos impede de desenvolver algo, de ir, de ser quem somos, medos que podem estar impedindo você de ser de fato quem você é, impedindo você de ser feliz, impedindo você de realizar o seu sonho, impedindo você de transbordar nessa terra, impedindo você de governar sobre essa carreira que você escolheu, sobre isso que você decidiu fazer ou não fazer. Porque às vezes a gente deixa de fazer algo por esse impedimento chamado medo, que é igual a autoprisão. Então, historicamente, o medo ajudou nossos ancestrais, né, os homens da caverna, da caverna, por exemplo, a sobreviver, porque o ambiente ali era muito perigoso. Então, o medo, ele era uma resposta de luta ou fuga. Era crucial para evitar que predadores ou outras, né, ameaças destruísse a vida. Então, naquele momento ali, e nos tempos antigos, o medo ele era crucial para evitar predadores e outras ameaças imediatas. Porque o medo ele desencadeia uma série de reações no corpo. Aumenta a nossa frequência cardíaca, a respiração fica acelerada, a gente libera adrenalina,
que é tudo isso? É o nosso sistema se preparando para reagir rapidamente, porque ele entende aquilo ali como uma situação de perigo. E naquela época tinha que ser assim, porque eles tinham que correr, ou eles tinham que fugir, ou eles tinham que se preparar realmente para lutar. Então todo o corpo ele muda diante do medo. O medo é uma ferramenta para identificar e evitar ameaças. No entanto, no mundo moderno, onde os perigos imediatos são menos comuns, o nosso cérebro pode reagir a ameaças percebidas que não são realmente perigosas, como por exemplo, falar em público, enfrentar críticas, dirigir, por exemplo, viver ou morrer, viajar, fazer um voo, pegar o elevador, medo de estar com as pessoas, medo da solidão, medo de animais. Bom, a lista seria, se eu ficasse falando, a lista ela é infinita. Por isso que existem centenas de nomenclaturas para fobias, que é o medo acentuado, exagerado. Então, esse medo para os nossos ancestrais era uma coisa normal. Só que hoje nós precisamos trocar esse medo exagerado pelo amor. Talvez por isso a palavra de Deus, a Bíblia, traz mais de 365 não temas. É como se fosse um não temas para cada dia do ano. Só pode ser por isso. Porque hoje a humanidade, nós, as pessoas, a gente tem medo de tudo. Medo de viver, medo de morrer, medo de ficar sozinho, medo de estar com alguém, medo de ir, medo de ficar, medo de investir, medo de guardar, medo de tudo. Então, pensando nisso, eu lembrei numa metáfora chamada O Mito da Caverna, de Platão. Platão, por exemplo, ele descreve perfeitamente isso. Na metáfora dele, prisioneiros estavam acorrentados em uma caverna. Eles viam apenas sombras sendo projetadas na parede. Essas sombras representavam uma realidade para eles. Tudo que era projetado na parede pela sombra ficava todo gigante, pois eles nunca tinham visto o mundo fora da caverna, então aquilo ali era a realidade deles. Um prisioneiro foi libertado, e ao sair da caverna, descobriu a verdade, a fonte das sombras, que nada mais, nada menos era o sol, que projetava nos animais ou nas plantas, e aquela sombra ficava gigante. Então a realidade fora da caverna era totalmente diferente. Ele se deparou ali com a verdade e a ilusão caiu por terra. E a verdade, ela é dolorosa. Mas ele percebeu que sua compreensão antiga, anterior, não passava de uma ilusão. Assim como os prisioneiros confundem sombras com realidade, muitas vezes nossos medos são baseados em percepções distorcidas que não nos levam, não são verdade, não nos levam à verdade, à realidade. Esses medos, sombras, limitam nossas ações e nos mantêm presos a uma realidade ilusória. Sempre digo aos meus mentorados no atendimento, sempre que você pensar em algo, associe esse pensamento com o divino, com Deus. Se não provém da fonte, não é verdadeiro, não é real, é ilusão.
na terapia da Divina Providência, trabalhamos essa transição do medo ilusório para a verdade, porque muitas vezes é desconfortável, doloroso compreender que tudo aquilo não passou de uma mera ilusão. Não é fácil isso. Aceitar a realidade. É semelhante ao prisioneiro que se viu ali diante da realidade, da verdade, que toda aquela sombra ela era a projeção, na verdade, do sol sobre as coisas que haviam lá fora. Então, entender que anos, uma vida, talvez tenha sido baseada em ilusões, isso não é fácil, isso é muito difícil. E por ter passado tanto tempo, talvez seja mais confortável permanecer na caverna, na ilusão, acreditando naquilo. A mudança, ela é simples, mas ela não é fácil. Porque a gente tem que mexer nas estruturas da nossa mente, a gente tem que colocar um novo drive. E isso é muito difícil. Então, na maioria das vezes, acreditar que algo é verdadeiro simplesmente porque sentimos que é e nos norteamos por aqueles sentimentos é mais confortável. Mas não é a verdade muitas vezes. Por exemplo, sentir-se inseguro em uma situação pode levar à crença de que a situação é realmente perigosa. Por exemplo, uma pessoa que está terminando a faculdade, ela tem que apresentar um trabalho, um TCC, uma conclusão do curso dela. A insegurança, ela é real, mas apresentar o TCC não é um risco, até porque a pessoa se preparou muito para aquele momento. E todos que estão ali realmente para certificar o quanto valeu a pena toda aquela pesquisa, aquele trabalho, aquela dedicação daquele aluno. Então veja como é uma mudança de mentalidade, você enxergar aquilo como positivo e você se aproximar não mais com medo, porque no fundo você não corre risco algum, você vai se aproximando com medo, com amor e você vê que tudo vai fluindo e diante do amor você transborda e diante do medo você recolhe, você se encolhe, você foge, você trava. Então, o primeiro passo para a superação do medo é reconhecer muitos medos que estão lá no nosso inconsciente, desde a nossa infância, baseado em percepções errôneas. A palavra de Deus em Filipenses 4, 6 a 7, nos encoraja a confiar em Deus e buscar essa paz divina que eu estou falando como um meio de superar o medo através do amor. Os estoicos, como Sêneca e Epicteto, ensinaram a importância de focar no que podemos controlar na nossa vida e aceitar aquilo que a gente não pode controlar, porque isso reduz o medo e reduz a ansiedade. Com base nisso, criei uma metáfora para você. Coloquei o nome de Labirinto das Sombras. Imagine que você está num grande, antigo castelo, repleto de corredores sinuosos e salas secretas. Este castelo representa sua mente, um lugar vasto e complexo, cheio de memórias, pensamentos e emoções. Dentro desse castelo existe um labirinto especial, conhecido como o Labirinto das Sombras. Dentro desse labirinto, as sombras que se movem pelas paredes, pelo chão. Estas sombras são projetadas de objetos comuns e inofensivos, mas na penumbra do labirinto, elas parecem monstros terríveis e ameaçadores.
Você vê as sombras como criaturas de dentes afiados, garras longas, prontas para atacá-los a qualquer momento. Na realidade, essas sombras são apenas reflexos distorcidos de coisas simples, como um velho baú, uma vassoura, um pedaço de pano balançando. Cada vez que você tenta atravessar o labirinto, seu coração bate acelerado e o suor escorre pelo seu rosto. O medo dessas sombras o paralisa, fazendo acreditar que está preso e que não há saída segura. Você hesita, dá passos tímidos e recua constantemente, sem perceber que o verdadeiro perigo não está nas sombras, mas na sua interpretação delas. Certo dia, você encontra uma lanterna antiga escondida em um canto do castelo. Ao acendê-la, a luz brilha forte e clara. Armado com essa nova fonte de luz, você decide enfrentar o labirinto novamente. À medida que avança, a luz revela a verdadeira natureza das sombras. Você percebe que elas não são monstros, mas simples objetos cujas formas foram distorcidas pela escuridão. Compreendendo que as sombras eram apenas ilusões, você começa a se sentir mais confiante. O medo que antes o paralisava se dissolve à medida que você avança corajosamente pelo labirinto, agora iluminado pela verdade. Você percebe que o labirinto não era uma prisão, mas um teste de percepção. Ao superar o medo, você descobre que pode navegar livremente pelo castelo da sua mente sem ser mais enganado pelas ilusões. Finalmente, ao sair do labirinto, você chega a uma sala iluminada onde a paz e a clareza reinam. Este lugar simboliza sua mente, liberta do medo ilusório. Agora você entende que o medo era uma sombra no labirinto, uma ilusão criada pela falta de luz e clareza. Com essa nova perspectiva, você vive uma mente mais tranquila, sabendo que pode enfrentar qualquer sombra com a luz da compreensão e da verdade. A metáfora do labirinto das sombras ilustra como o medo pode ser uma ilusão criada pela mente. Assim como as sombras do labirinto, nossos medos são frequentemente distorções da realidade, amplificados pela escuridão da ignorância, da percepção equivocada, pela falta do conhecimento. Ao acender a luz da compreensão, podemos ver esses medos pelo que realmente são e encontramos a coragem para superá-los. Deixo uma reflexão de Epicteto para você. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Cabe a nós distinguirmos uma da outra. No jardim, você aceita que a chuva ou a seca não estão sob seu controle, não é verdade? Mas pode escolher regar as plantas quando necessário e proteger as mudas do sol intenso. No jardim, você aceita que a chuva ou a seca não estão sob seu controle. Mas você pode escolher regar as plantas quando necessário e proteger as mudas do sol intenso. Assim é a sua vida. E muito obrigada por assistir ao vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e que as informações compartilhadas tenham sido úteis e inspiradoras para você. Se você curtiu esse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei como um gesto de gratidão. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal
e ative o sininho para receber as notificações sempre que um novo vídeo for ao ar. Assim você não perde nenhuma novidade. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Quem sabe essa mensagem pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. E lembre, de 16 de julho às 20 horas, nossa terapia em grupo. A sessão única de 2 horas. Estaremos ao vivo numa sala fechada, apenas para quem fizer a inscrição. Por isso eu coloquei o link para você se inscrever logo aqui abaixo. E mais uma vez, muito obrigada pelo apoio, pelo carinho de sempre. Bênçãos multiplicadas e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!